garganta afetada, mas se descer óleo do céu, lubrificará as engrenagens. Não, mas na hora que eu pego uma coisa aqui, olha. Amém. Aí ele vem. Glória a Deus. Quero de antemão agradecer a Deus pela vida do pastor Raposo, pela vida dos seus auxiliares, que então são tão corteses, tão gentis. Agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel Costa, que tem sido um amigo, um auxiliar fiel do seu pastor. E agradecer ao pastor Rinério, sua esposa, nossa querida irmã Cleonice, esses queridos irmãos, que fizeram a bondade de nos trazer de Teresina para cá. A Deus seja a glória. E agradecer o carinho desta igreja. Quem trouxe o livro de Deus, pegue o livro de Deus, levante e dê glória a Deus pelo livro de Deus. Segundo livro dos Reis, nesses 85 anos, capítulo 6, 85 anos da Assembleia de Deus em Bacabal. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1, com a ajuda de Deus, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve que me ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Ele E disse clamou que era e disse: emprestado. ai, meu pai. Era emprestado. Ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Podeis tomar assento. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu... Glória a Deus. Com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma mensagem que frutifique em cada coração. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bacabal está completando 85 anos de existência. E a Assembleia de Deus no Brasil, ela é produto de um avivamento. Todas as Assembleias de Deus no Brasil são produtos de um grande despertamento espiritual no começo do século XX. E, meus irmãos, nós estamos já há muitas gerações. Já passou a primeira geração, os pastores pioneiros, já passou a segunda geração, já passou a terceira, e eu não sei nem ao certo em qual geração estamos. E à medida que vai passando o tempo, o avivamento vai se distanciando das suas origens. O avivamento vai ficando longe, e às vezes ele vai perdendo a eficácia, e às vezes ele vai perdendo o poder, e às vezes ele vai perdendo a glória.
Geralmente, a partir da terceira geração, as coisas começam a minguar. Vocês estão lembrados de Moisés? Vamos voltar um pouquinho. Abraão, primeira geração de um grande avivamento. Isaac, segunda geração de um grande avivamento. Terceira geração, Jacó. Jacó já não era como Isaac. Jacó já não era como Abraão. Era um homem cheio de problemas. Era um homem cheio de dificuldades. Era um homem cheio de trapulinagens. Já não era mais como a segunda geração. E já não era mais como a primeira geração. Vamos um pouquinho mais adiante. Nós vemos a geração de Moisés. Primeira geração do grande avivamento, Moisés. Segunda geração, Josué. Terceira geração, os anciãos. E a Bíblia diz que com a morte dos anciãos veio o tempo dos juízes, tempo de crise, tempo de dificuldade, tempo de pecado, tempo de falta de direção de Deus. Nós vemos também um avivamento no tempo de Davi. Vocês estão lembrados? A irmã cantou que Davi era um homem segundo o coração de quem, meus irmãos? Deus. De Deus. Mas a segunda geração de Davi foi Salomão. Já não foi como a primeira. E depois de Salomão veio Roboão. A terceira geração não foi também grande coisa. E eu estou preocupado com a Assembleia de Deus no Brasil. Estou preocupado com a Assembleia de Deus no meu estado. Porque nós estamos nos distanciando. Nós já temos mais de um século. A Assembleia de Deus no Brasil já tem 112 anos, 111 anos. A Assembleia de Deus de Alagoas já tem 107 anos. A Assembleia de Deus do Maranhão já passa dos 100 anos. E a Assembleia de Deus em Bacabal já está com 85. Então isso em quem conhece Bíblia, isso em quem conhece a história da igreja, deixa uma certa preocupação. Porque pela Bíblia e pela história, os avivamentos não demoram muito. Geralmente na terceira geração, os avivamentos eles vão minguando, eles vão diminuindo, as fontes vão secando. Mas eu quero dizer que Deus sempre tem solução para todo problema que possa acontecer. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui no capítulo 6 de 2 Reis. Os irmãos lembram que nós estamos aqui na segunda geração de um grande avivamento. Primeira geração, profeta Elias. Segunda geração, profeta Eliseu. A terceira geração seria a geração de Geazi. Mas infelizmente Geazi não correspondeu à chamada. Infelizmente Geazi não correspondeu à vocação divina. E na terceira geração, o avivamento do tempo de Elias, o avivamento do tempo de Eliseu minguou. E aqui, irmãos, Eliseu está passando o bastão para a terceira geração. Ele está aqui no Jordão, ele está aqui na beira do rio, onde havia uma congregação que estava em franco avivamento. Uma congregação de Eliseu, onde o Senhor estava operando maravilha. E eu aprendo algumas coisas aqui neste texto, e com a ajuda de Deus, eu quero partilhar com vocês
algumas lições que eu aprendo com a geração de Eliseu, passando a mensagem para a terceira geração. A primeira coisa que eu aprendo é que estava uma grande fome da palavra de Deus. A fome da palavra é sinal de avivamento. A Bíblia diz que a congregação cresceu porque eles disseram a Eliseu, os filhos dos profetas: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Se o lugar estava estreito, é porque a obra estava o quê, meus amados irmãos? Crescendo. O Senhor estava dando um reboliço espiritual. Aleluia. O Senhor estava dando um toque. O Senhor estava dando uma fome. O Senhor estava dando uma sede. E cada dia que passava, os filhos dos profetas cresciam. A fome de Deus, a fome de aprender a palavra, a fome de buscar a Deus estava crescendo. E fome da palavra é sinal de um avivamento. Mas, irmãos amados, aqueles crentes de Jericó, ou melhor, aqueles crentes da margem do Jordão, eles precisavam ter uma experiência com Deus. Eu quero dizer que os fundadores desta igreja, eles tiveram experiência com Deus. Eu quero dizer que os continuadores dessa igreja, eles tiveram experiência com Deus. E eu quero dizer que o pastor desta igreja atual é um homem que tem experiência com Deus. Aleluia. Mas essa geração que está chegando precisa ter experiências com Deus. Aleluia. É o que estava acontecendo com Eliseu. Eliseu precisava passar alguma experiência para aquele povo. Eliseu precisava passar uma experiência com Deus para aquela terceira geração. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Eliseu foi chamado, Eliseu foi convocado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eles foram até Eliseu e disseram: meu pai, vamos até o Jordão. Glória a Deus. Eis que é o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Nós vemos aqui uma geração que respeita, uma geração nova que respeita uma geração velha. Para ter avivamento é preciso que haja respeito, é preciso que haja consideração pela geração antiga. A Bíblia diz que eles foram até Eliseu e eles disseram: meu pai, o lugar em que estamos habitando é estreito e nós queremos ir ao Jordão para ampliar a casa. Só vai haver avivamento, só vai haver bênção, como eu preguei ontem. A Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em que, meus amados irmãos? Em união. Eu quero dizer à igreja de Bacabal que vocês só vão ter vitórias enquanto vocês estiverem unidos como Eliseu. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Aleluia, glória a Deus para sempre. Meus irmãos amados, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para haver avivamento tem que haver comunhão, tem que haver respeito, tem que haver consideração por aqueles que Deus colocou à frente do seu trabalho. Louvado seja Deus para sempre. Outra coisa que eu aprendo é que aquela geração nova não era uma geração murmuradora. O que é que acontece, meus irmãos, quando uma geração é murmuradora? Eles não fazem, eles apenas criticam, eles não tomam iniciativa, eles apenas murmuram. Mas aquela geração de Eliseu, aquela geração de filhos de profeta, eles disseram: meu pai,
nós queremos trabalhar, nós queremos fazer a obra, nós queremos ir ao Jordão, nós queremos fazer o trabalho, não ficaram murmurando que a congregação é estreita, não ficaram reclamando, mas tomaram a iniciativa. Eu quero dizer à igreja de Bacabal que vocês só serão felizes enquanto vocês tiverem o espírito de cooperação. Aleluia. 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 Não sei se aqui em Bacabal acontece, mas existem lugares onde o povo não trabalha. O povo só sabe falar, o povo só sabe murmurar, o povo só sabe reclamar. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas não se dispõe, não se levanta, não se dispõe para fazer a obra. Mas nós aprendemos aqui na palavra que eles disseram: nós queremos fazer a obra, nós queremos fazer o trabalho, nós queremos ampliar a congregação. Aquilo ali era um trabalhar de Deus, aquilo ali era um mover de Deus, aquilo ali era um mover do Espírito Santo de Deus na vida daquela gente. Louvado seja Deus para sempre. Era uma geração de obreiros entusiasmados. Glória a Deus. Pastor Ivaldo, o que é que significa a palavra entusiasmado? A palavra entusiasmado é uma palavra grega, ou melhor, a aglutinação de duas palavras gregas. A primeira palavra em grego quer dizer dentro. Tem entusiasmado. Entusiasmado vem de Deus. Entusiasmado quer dizer ter um Deus dentro, ter a força de um Deus dentro, ter o poder de um Deus dentro. E eu espero nesta noite que o poder de Deus esteja dentro de cada crente aqui de Bacabal, entusiasmando ele para a obra. Aleluia. É uma geração entusiasmada. Eu dou glória a Deus, irmãos, porque eu faço parte de uma geração entusiasmada. Na minha mocidade, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, a igreja estava passando por um franco avivamento. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, a igreja estava passando por um despertamento do Espírito Santo. E naquele tempo não precisava incentivo, naquele tempo não precisava o pastor adular ninguém, naquele tempo não precisava o pastor suplicar. A mocidade se levantava para fazer a obra de Deus com entusiasmo. Aleluia. Jovens se levantaram para evangelizar, não somente para evangelizar a cidade, mas para evangelizar os povoados, para evangelizar as cidades vizinhas. Levantava grupo de jovens, levantava rapazes, levantava moças, dizendo: pastor, nós estamos sentindo de ir a lugar tal, nós estamos sentindo de ir a lugar tal, para fazer a obra, para distribuir folheto, para evangelizar, para fazer culto ao ar livre. Meu irmão, não precisa de adular uma geração entusiasmada, não precisa de adular uma geração cheia do Espírito Santo. Oxalá que nesta noite Deus derrame o seu Espírito sobre toda esta igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui uma coisa interessante que está nesta palavra. No capítulo 6 de Reis, segundo Reis, diz assim: vamos, pois, até o Jordão e tomemos cada um de nós uma viga. Repita a palavra tomemos. Tomemos. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. Primeira coisa, vamos. Diga comigo, vamos. Segunda coisa, tomemos. Terceira coisa, façamos. Meus irmãos, são três verbos imperativos. Eles disseram vamos. Aleluia.
Oxalá que nesta noite, cada crente da Assembleia de Deus em Bacabal, ele diga: meu Deus, eu não estou conformado com essa minha vidinha, eu não estou conformado com essa minha vida fria, eu não estou conformado com esta minha vida apática, eu não estou conformado com essa minha vida sem poder, sem unção, sem graça. Eu quero ir. Eles disseram: vamos. Eles disseram: tomemos cada um de nós uma viga. Que cada crente nesta noite de Bacabal tome a responsabilidade de fazer a obra. Aleluia. Que cada crente nesta noite em Bacabal diga: eu não quero mais ficar parado, eu quero ampliar a tenda do Evangelho aqui no campo de Bacabal e na obra missionária. Vamos, pois, tomemos cada um de nós uma viga e façamos. O que 3 palavras gloriosas, o que 3 palavras cheias de ânimo, o que 3 palavras cheias do Espírito Santo. Vamos, tomemos, construamos. Vamos, tomemos, construamos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, mas eu aprendo também aqui uma outra coisa muito interessante. Diz aqui a Bíblia, no versículo 3, eu não sei se tem alguém com a Bíblia aberta e gostaria de dar um grito no versículo 3, alguém que grita muito, que lê alto. Glória a Deus, somente a primeira parte do versículo 3. Repita, por favor. E disse serve-te e ires com os teus servos. Aleluia. Meu irmão, eu quero dizer para vocês mais uma vez: só vai haver avivamento se houver respeito. Só vai haver avivamento se houver consideração para com o ministério. Observe que eles disseram: Eliseu, serve e ires com teus servos.